para conversar hoje conosco neste quadro do Fale Especialista, nós convidamos um profissional médico, doutor em nefrologia, em que a sua reputação já o precede. Certamente, quando falamos em transplante, ele é um dos primeiros nomes que aparece em qualquer roda de conversa, em qualquer mesa de discussão. Ele, então, além de ser doutor em nefrologia, ele é chefe do Serviço de Transplantes Renais e coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos da Santa Casa de Porto Alegre. Fez o seu mestrado em nefrologia pela URGS, tem certificação de Master em Organização e Gestão de Transplantes pela Universidade de Barcelona. Também é membro da Câmara Técnica Nacional de Transplante Renal do Sistema Nacional de Transplante. Foi membro do Conselho Consultivo da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e foi ex-presidente da ABTO, da STALYC, que é a Sociedade de Transplante da América Latina e el Caribe, e da ISODP, International Society for Organ Donation and Professionals. Nós conversamos hoje, temos a honra de conversar com o Dr. Walter Duro Garcia. Val, você quer mais ou menos conduzindo essa questão, eu vou complementando, então realmente aqui é o bate-papo, a troca de ideias a respeito, né, Val? Nós estávamos pesquisando um pouco mais, doutor, que em 2024 a Santa Casa teve em torno de 691 transplantes que vocês fizeram. Uma informação que a gente conseguiu obter isso, mas isso foi divulgado em setembro de 2024, então eu imagino que deve ter sido mais. Dizia que o Brasil tinha em torno de 14 mil transplantes feitos no ano de 2024 até setembro. Então, a gente, mais ou menos assim, a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul hoje ele é responsável por o que? Uns 10% de transplantes, mais ou menos, fica nessa conta? A conta, exatamente. O Rio Grande do Sul tem em torno de 5% da população e faz em torno de 10%, 12% dos transplantes. O Rio Grande do Sul teve já uma preponderância maior no transplante, na doação, mas isso caiu nos últimos anos, principalmente na doação, porque alguns estados, como Santa Catarina e Paraná, e por incrível que pareça, nos últimos 3 anos, Rondônia, se destacaram de uma forma extraordinária nessa taxa, e tem taxas semelhantes à da Espanha, esses 3 estados. Rio Grande do Sul e São Paulo ficaram intermediários e outros estados ainda mais baixos. Mas nós estamos evoluindo nessa taxa. O transplante é interessante porque são jovens. Eu sou do tempo, que eu lembro quando era criança, que tinha tal pessoa está desenganada. Tem uma doença grave do rim, do fígado, do coração, então ela vai para casa, vai ficar no hospital para morrer. Foi desenganada. Então, esse termo a gente não usa mais, porque grande parte das doenças podem ser não curadas, tratadas. Começa, digamos assim, em 1902, 1900, quando alguém descobre como é que se estrutura uma veia e uma artéria. E por que isso começou? O transplante ele começa, como tudo na vida, por política. Em 1895, o presidente da França, Carnot, foi visitar Lyon. E ele estava indo para um jantar na Câmara do Comércio e sai do carro, todo carro daquela época, e ele é apunhalado por um anarquista italiano. E o punhal pegou a veia-porta e rasgou a veia-porta. Ele foi levado para um hospital e viram que tinha... E colocavam gás, e ele morreu sangrando, porque não se tinha como suturar. Isso levou à pesquisa da sutura para essa situação, em todo o mundo, mas principalmente em Lyon. E um médico jovem de Lyon, que era extremamente habilidoso, descobriu uma técnica de suturar a artéria e veia. E ele descobriu essa técnica e começou a fazer isso, começou a tirar rim, colocar rim, suturando a artéria e veia, colocando ureter na pele. Claro que
os cachorros morriam uma semana, 5 dias, mas a técnica descobriu. Ele foi para os Estados Unidos, foi o primeiro, entre aspas, americano, quer dizer, trabalhava nos Estados Unidos a ganhar o prêmio Nobel, por esses trabalhos de acesso de estrutura vascular e de transplante experimental. Interessante. É interessante isso, mas isso ficou. Então, e ele descobriu uma técnica tão boa que é a mesma técnica que se usa hoje. Tudo que se, quer dizer, todo de conhecimento, mas a sutura é a sutura de Carrel. Com toda a evolução da medicina e ainda continua sendo a melhor técnica. Aí isso vai melhorando, assim, se para, porque se tentam fazer alguns transplantes de a pessoa morrendo, aí tira o rim do macaco, tira o rim de uma cabra e colocava na coxa, que nem era, e morria. Isso aí se viram que devia ter alguma coisa a mais, porque se eles tirassem o rim de um cachorro e colocassem no outro, não funcionava. Mas se ele tirasse aquele rim do cachorro e colocasse de novo nele, o rim funcionava. Deve ter alguma coisa de reação do organismo contra algo que é estranho. Era a primeira ideia, não se tinha o termo, de que tu rejeita se não é teu ou do gêmeo univitelino. E isso parou, não tinha como. Você parou. Nos anos 50, 40 e pouco, logo pós-guerra, não se tinha diálise ainda. A diálise vai começar. Você tinha uma máquina de diálise, mas não se tinha acesso para fazer a diálise, que é descoberto em 60. Então, se fazia 1 ou 2 sessões e a pessoa morria. Só se fazia para agudo. E isso era um holandês que fugiu da guerra e levou as máquinas para os Estados Unidos. E o que acontece? Em 50, se começa nos Estados Unidos e na França a tentar de novo os transplantes. Já se tinha a prednisona, o corticoide. Mas não funcionava, dava errado. Aí se viram que talvez diminuindo as defesas do corpo, usando irradiação total, que se viu na guerra que era importante, que diminuía as resistências, mas a maioria das pessoas morriam antes do transplante e durante a irradiação. Os efeitos da radiação não funcionou. Aí, em 52, teve um menino que caiu do andaime em Paris e sangrou, chocou, ele estava com hemorragia e sangrava pela uretra. Abriram, ele tinha o rim rompido. Tiraram o rim e o menino urinou mais, que aí foram ver depois que ele tinha nascido com aquele rim só. Numa época que não tinha diálise. Então, o que aconteceu? Se decidiu, aí a mãe resolveu doar o rim para o filho. Foi a primeira vez que uma pessoa doou o rim, saudável, doou o rim. E esse rim funcionou por uma semana, 10 dias, ele chegou a ir para casa, mas logo depois fez uma rejeição e não se tinha tratamento, ele acabou falecendo. 2 anos depois, em 54, dezembro de 54, um serviço grande em Harvard, aparece em caminho do outro estado americano para lá, 2 irmãos, gêmeos univitelinos, um deles com ciência renal e outro sadio. E aí, então, eles fazem esse transplante, e esse transplante dá perfeito. O rapaz fica muito bem, inclusive ele casa com a enfermeira, e depois de 8, 10 anos, ele tem um infarto, morre, mesmo sendo jovem, faleceu de infarto. E o irmão foi falecer 60 e poucos anos depois. Então, se viu que a doação entre vivos poderia ser feita. Mas, assim, então, se tu tivesse esse renal e tivesse um irmão gêmeo de veterino, tu teria alguma chance, que são raríssimos. Então, para aquela cidade, lá para aquele hospital, fizeram uns 20 e poucos, quase todos deram certo, mas alguns deles a doença voltava. Se começa a estudar medicamentos. Aí, então, uma série de medicamentos novos estavam aparecendo que poderiam alterar a resposta imune. E usavam nos cães e os cães morriam. Até que um dos medicamentos, a cachorrinha, Lollipop, até ficou famosa, ficou mascote lá do hospital, ela recebeu um rim e ficou bem. Ficou bem. Aí foram ver, era 6-mercaptopurina, que ela tinha muitos parefeitos, aí eles aprimoraram ela e modificaram a molécula, chamou azatioprina, que ainda é usada, já não é a primeira escolha, mas foi a primeira escolha durante quase 50 anos. E então se começam os transplantes porque tinha azatioprina e prednisona. Então, a partir de 62, 63, quando também exatamente no mesmo período se começa a diálise, porque se descobre o acesso vascular.
Então se começam os transplantes. E aí então todo mundo se começa a fazer transplantes. No Rio de Janeiro se fez um em 64, que não funcionou, foram capazes. E depois em 65 São Paulo começa um programa de transplante renal. Então e os transplantes eram um grande sucesso. Metade dava certo e metade morria em um ano. E era um grande sucesso porque 100% morria em alguns meses se não fizesse. Então com isso já que se faz transplante de rim, os outros órgãos. E aí começou o coração, fígado, pulmão, 67, 68, aquele transplante do Barna de 67 na África do Sul, que foi o maior evento da época. Nada deles funcionou. E de 68, e a partir de 70, praticamente todos os serviços pararam de fazer transplante. Só alguns, 2 ou 3 do mundo, que eram os pioneiros e os mais... continuaram testando. Mas parou o fígado, o coração, pulmão no mundo. E não funcionava. Só funcionava o rim. Só voltam a se fazer transplante a partir de 83, 84, com a descoberta da ciclosporina, que é uma droga forte. E ela foi descoberta, ela era da Sandoz, da Suíça, e era para ser uma droga para tratamento de fungo, alguma coisa assim. E o bioquímico que trabalhava viu que ela tinha propriedades imunossupressoras muito fortes e pediu permissão para a chefia para estudar e não permitiram. Ele, então, fazia fora do horário dele, continuou os estudos. E aí se viu que era uma droga extremamente forte. E até é interessante que se usou em cães, e os cães realmente não rejeitavam muito menos, e aí se começou a usar em humanos. Mas a dose que se usou em humanos e cães, que se imaginou que fosse igual, era muito diferente. Então, ela deu muito para efeito no início, até achou que seria uma droga tóxica que poderia ser usada. Mas se acertou a dose, o nível de sangue foi dosado, e os rins que 50% davam certo passaram a dar 75%, 80%. Poxa! E o coração, pulmão, pâncreas retomaram com sucesso com essa droga. Então, a partir de 80 e pouco, se consolida o rim e se reinicia os transplantes dos outros órgãos. E isto vai lentamente melhorando. Aí tu melhora novas drogas imunossupressoras, melhora a UTI, melhora todo o entorno. As soluções de preservação se tornam mais eficazes. Tu começa a utilizar mais o doador falecido, há critérios de morte cefálica bem estabelecidos. Então, o transplante vai se estabelecendo como uma forma terapêutica. Só que aí se viu que o número de doadores é insuficiente para a demanda de pessoas que precisam de transplante. Então, e como o transplante cada vez dá mais sucesso, então, antes de usar, não, para fazer transplante tem que ter de 15 a 45 anos, 1,60 m, não, tem 70 anos, nós já transplantamos um rapaz com 86 anos. Hoje, liberalizou, então, o que te disse um paciente, se ele tem uma doença grave que vai morrer em 2 anos com câncer, está contraindicado. Mas se ele tem 85 anos e tem uma vida útil, caminha, tem a família, tudo, ele pode fazer um transplante. Crianças antes que não faziam, com outros problemas, dificuldade mental, se faz o transplante. É mais fácil tratar do que tratar em diálise. Interessante. Então, liberalizou os critérios, mas aí nós passamos a ter um grande problema do transplante, não é mais a rejeição, não é o risco de infecção. E hoje a fila é muito grande ainda, né, doutor? É grande, porque mais do que a fila é grande, porque assim, tu não quer diminuir a fila? Eu digo, não quero diminuir a fila. Mas como? Eu quero rodar a fila. Eu sempre digo, se eu diminuir muito a fila, eu vou ter como alguns países da África que não tem transplante. Então eles têm fila zero. Se tu quiser ter fila zero, é só tu não colocar em lista. Então eu não quero. Eu quero que todos que têm indicação entrem na lista e em grande parte deles saia para os outros entrar. Tu rode a lista. Claro, é muito mais inteligente. Isso, Então, esse é o ponto que é interessante. E a gente tem que... Assim, quando é que a gente vai zerar a lista? Não vamos zerar a lista. Nós vamos... hoje eu tenho 100 pessoas em lista aqui, eu quero no ano que vem ter outras 100. Que 5, 10 faleceram e 95 ou 90 transplantaram e estão fazendo a vida. E vem mais aí para continuar rodando a... Então, esse aqui, hoje o dilema do transplante, então por isso que tu busca alternativa. Também, mas nós temos alguns problemas hoje no transplante, assim, tem... o gêmeo univitelino, ele não rejeita porque ele é igual. Ah, sim. Esse igual,
não tem problema. Tecido diferente tem rejeição. Então, da mesma espécie. Se eu doar o rim para o meu filho, ele vai ter uma rejeição que vai ser tratada ou vai ser prevenida com essa medicação. E se ela corte um pouco, eu vou usar mais remédio. Alguns casos vão voltar para a diálise, ou porque tiveram rejeição, ou porque tem algumas doenças que voltam depois do transplante. Olha então, só. esses que voltam para a diálise e para fazer o transplante, como eles receberam sangue, órgão, tecido de outra pessoa, eles fazem anticorpos. Isso dificulta fazer o transplante. É a mesma situação da mulher que tem 2, 3, 4 gravidezes, porque o feto tem parte dela e parte do marido. É diferente. E o sangue do feto circula na mãe e a mãe faz anticorpos. Então, uma mulher que tem 5, 6 gravidezes, ou 4, 6, e mais transfusão, que também é outro problema, porque na transfusão tu recebe esses antígenos e tu vai fazer anticorpos, e esses anticorpos ficam anos e anos. E aí tu entra em lista, vai fazer o transplante, a gente faz o teste e reage contra aquele doador, não pode fazer. E a gente tem como quantificar isso. É 70%, 80%, é 100%. Aqui que a gente faz muito, tem hoje quase 20% da nossa lista tem mais de 99% de painel. Aí que vai entrar essas novas tecnologias para que a gente possa, se tem um doador que serve lá no Pará, que venha imediatamente esse rim para cá para dar chance dessa pessoa. Tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de fazer o transplante porque o organismo não aceita esses órgãos. Então, a gente usa técnicas para dessensibilizar, mas não são eficazes ainda, a maioria não dessensibiliza. Então, é um outro aspecto. Então, por isso que diz assim, então, o xenotransplante que nunca, na década de 60, em Jacksonville, se começou um programa, Jacksonville porque era perto da NASA, e usavam os chimpanzés, as coisas para os testes, para ir para a Lua, aquelas coisas. Então, eles cederam alguns, e eles fizeram um programa com 10 ou 12 transplantes, e nenhum deles deu certo. Só um deles funcionou por 6 meses, e a pessoa teve morte súbita com ele funcionando, e os outros não funcionaram. Mas aí parou o programa porque entrou o doador em morte encefálica e começou a tirar. Então, tu não precisava. E se ficou todo esse período de 60 até 2020, então 40, 60 anos, o xenotransplante é o futuro do transplante. E a gente sempre se brincava em congresso. E vai sempre ser o futuro, nunca vai ser um presente. Certo. E agora parece que chegou. Que bom. Então, isso é realmente uma mudança. No momento vai ser muito caro, vai ser muito, porque só tem 2 empresas que estão fazendo toda essa engenharia, tecnologia para a produção de tudo isso, mas isto vai entrar muito bem e provavelmente esses vão ser muito. Claro que hoje o resultado do xenotransplante é muito pior que um doador falecido natural. Mas essas pessoas que não têm mais acesso para fazer a diálise, que não têm possibilidade de fazer um transplante porque rejeita todo mundo que tem esses anticorpos, talvez recebendo esses porcos diferentes não façam essa reação. Então, possam beneficiar essas pessoas. Então, o transplante está evoluindo muito. Tem medicações novas, mas assim, sempre, desde quando começou o transplante, se busca a tolerância. É o que acontece quando tu faz um transplante de medula óssea. Tu faz uma imunossupressão muito forte, que tem uma mortalidade alta no início, e depois de 6 meses, a pega do enxerto pegou e não precisa mais imunossupressão. Isso seria o ideal no transplante, mas não se conseguiu ainda. Medicamentos que, numa fase inicial, evitem a rejeição e depois, mesmo não sendo mais usados, o organismo se acomodou. Uma acomodação do organismo e tolera o enxerto. Hoje, se tu está transplantado há 30 anos, tudo perfeito, e tu resolve parar o remédio, no rim, tu tens uma chance de 1% de não rejeitar. 1%, se 99, sem parar o remédio, um deles vai ficar bem e 99 vão voltar para a diálise. No fígado, se sem pararem, 10 vão ficar bem e 90, então tu não para ninguém. E 90 vão morrer. O fígado tolera mais que o rim. Mas assim, então, tu não podes parar o remédio. Se tomar 2, 3 dias, parar, não tem problema. Mas parar uma semana, voltar a tomar, parar mais 15 dias,
possivelmente vai perder o enxerto. Isso que ele está muito bem há 30, 40 anos. O organismo está sempre, ele está em equilíbrio instável com um enxerto. Mas então hoje a gente até, assim, fazendo uma analogia, quase que poderia dizer que um transplantado é quase como um doente crônico que tem diabetes, por exemplo. Exatamente. Não como diabetes, porque o diabetes tem mais complicações assim, vasculares. Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso que o transplante, a primeira coisa que eu vou conversar com alguém que vem fazer transplante comigo, o transplante não é uma cura. É uma forma de tratamento. Tu vai fazer o tratamento para o resto da vida. E pode se sentir muito bem, trabalhar, viajar, fazer o que tu quiseres. Uma que outra vez tu pode ter problema com o transplante. Mas a gente pode ter problema, caiu o avião, bateu o carro. Sim. Então, o problema não. Mas assim, tu vai ter uma qualidade de vida muito boa. Mas assim, tu vai ter que ter alguns cuidados. O primeiro deles é tomar a medicação adequada. O segundo dele é ter consultas regulares, uma vez por semana nos primeiros 3 meses, cada 15 dias, uma vez por mês, cada 3 meses o resto da vida, 2 a 3 meses. Aí entra um outro aspecto. A pandemia foi para a população, mas para essa população de transplantados, se o Brasil fosse um país de transplantados, em vez de 700 mil pessoas, teria morrido quase 8 a 10 milhões. Nossa! Uau! 10 vezes mais transplantados morreram que a população geral. Credo! Uau, caramba! Foi assim, uma tragédia. Não só porque aí a gente parou de fazer transplante, fez muito menos, mas os que estavam transplantados pegaram Covid, grande parte deles. Muito. Então, mas o único legado que a Covid deixou no transplante, que a gente não fazia até porque não havia permissão do governo e não acreditava muito que pudesse funcionar, foi a teleconsulta para o transplantado. Interessante. Hoje não podiam vir, então a gente pediu, e o governo permitiu, então a gente começou a fazer teleconsulta, e que é, muitas vezes, muito melhor que a consulta. E vou te dizer por que é melhor que a consulta. Eu sempre digo, o ambulatório de transplante ele tem que ser modificado, ele tem que ser aprimorado, aí pode entrar novidades, porque ele é o mesmo ambulatório que eu tinha há 47 anos, quando eu comecei a fazer transplante. Muito interessante. E quando eu tinha 20, 30, 40 pacientes, seu João, como é que vai? Como é que vai o seu cachorrinho? Está bem o cachorro? Tá, e a sobrinha já foi para a escola? Hoje não tem mais. Hoje tem 60 para serem atendidos por dia. Então, são 6 médicos que atendem 10 pacientes, e os pacientes vêm de todo o estado, e às vezes de outros estados, e são atendidos em 20 minutos, 30 minutos, tal. E assim, tu mora no Acre, vem o governo do estado de lá, te dá o tratamento fora do domicílio, a passagem para ti, para o acompanhante, tu vem, faz uma consulta, pega os remédios, faz os exames, volta para o Acre. Quanto é que sai? Muito. Se tu faz essa teleconsulta lá, para todos eles, e tal, toma o remédio aqui, faz os exames aí, me manda os resultados, a gente e tal. Isso pode fazer até pela central de transplante, lá de cada estado, e é muito mais fácil. E se tiver um caso que está saindo da rotina, vem para cá. Vamos ter que fazer isso, mas hoje não vem todo mundo. Então, isso nós estamos mudando e vai mudar, de que você possa fazer essas consultas com eles à distância, que façam os exames lá, alguns até que mandem para outro lugar se não tem a dosagem de medicamentos, mas vai favorecer muito o paciente, vai permitir que ele fique no seu local. Isso aí é forma da gente trabalhar em cima disso com tecnologia. Eu sou leigo, mas assim, eu gostaria muito que entrasse a tecnologia muito forte nesse aspecto, dessas consultas à distância, de acompanhamento, de ver o que é importante, como é que a gente pode monitorar, como é que eles estão, uma forma, isso seria interessante. Para mim, nós temos que, o ambulatório ele tem que entrar no outro século. Perfeito. Fantástico. Doutor, porque você destacou, na verdade, dois avanços tecnológicos que imagino que sejam
bastante distintos, né, com relação à complexidade, até porque um xenotransplante, enfim, você tem um nível de complexidade X. Agora, deve ser extremamente complexo, na verdade, até a gente conseguir chegar num ponto ideal. Agora, 5, 10 anos, 15 anos, mas vai chegar. Mas, enquanto isso, sem dúvida, tem coisa que fazer nessa parte, que é mais simples. Com certeza. Agora, teleatendimento, na verdade, a gente sabe porque a gente vem trabalhando, né, Val, com a parte de teleeducação, por exemplo. Isso nós temos tecnologias bastante avançadas, só que, infelizmente, eu acho que uma das grandes barreiras, eu acho que já tocou, são paradigmas que acham que não, as pessoas têm que estar aqui presencialmente, senão não é a mesma coisa. Então, são modelos mentais, quem sabe, claro que a tecnologia ela tem que te garantir a privacidade, ela tem que te garantir efetivamente o acesso aos dados minimamente que você necessita. Sem isso é o básico, na verdade, né? Mas de fato, entre um xenotransplante e um teleatendimento, são duas tecnologias, só que o teleatendimento hoje é extremamente mais fácil e tem tecnologia super acessível. Mas pelo que o senhor está dizendo, melhoraria muito a jornada desse paciente-cliente, esse paciente que foi transplantado o mesmo antes, né? Porque o Estado deixaria de gastar. Ele gasta para vir 2 pessoas aqui, 15 mil. Nossa, é? Nossa. Não, o que eu quero dizer é que a teleconsulta, eu sempre fui contra, eu acho que sim, tem que examinar o paciente. Se eu não conheço o paciente, eu quero saber se o baço está grande, quero ver, quero só escutar, quero ver a pressão. Mas esse é um paciente que tu não conhece. Esse não, esse é o paciente, tu sabe toda a história dele, tu quer saber se a creatina subiu, se o hemograma caiu, se houve não sei o quê, ou houve alguma modificação. Não é um paciente que que chega, porque tu nunca sabe, tu está longe, porque eu gosto. Exato. Então, ele tem essa particularidade. Uma outra particularidade dessa distância seria, assim, para ingresso em lista, porque hoje a gente... Perfeito. Eu acho que de 14 a 18, fui 40 e poucas vezes a Porto Velho. Montei um programa de transplante lá, e a gente começou lá a procurar doador, na Rondônia, procurar tudo e tal, e a gente vê a dificuldade. Os estudantes tinha 600 pacientes de diálise naquela época, eles avaliaram, eles entrevistaram 600 pacientes, porque eram só 4 unidades de diálise em cada cidadezinha, e entrevistaram. E tinha acho que uns 30%, 40% dos pacientes que não queriam fazer transplante, porque nunca tinham ouvido falar, não tinham. Então, uma outra situação é fornecer educação para esse grupo de pacientes, informação adequada sobre... Fantástico. Assim, eu não quero fazer transplante, mas por que você não quer fazer transplante? Eu sou muito velho, eu tenho 60 anos. Então, é outra forma da gente fornecer. Aí é informação e educação para uma população que precisa. E aos que hoje, para teres uma ideia, o imunossupressor que o governo compra hoje e dá para os pacientes, que era extremamente caro, vocês não têm ideia do quanto o governo gasta com imunossupressão. O tacrolimo, que é o comprimido, aí é R$6. Cada comprimido. São 3, mais ou menos, 4 por dia. Às vezes 2, 3, 4, depende de cada paciente depois do primeiro ano. Hoje ele está 70 centavos. Olha. Ele está mais barato que o meu Nalapril. Para o governo. Mas na farmácia não tem. Se for na farmácia, aí vai pagar R$20 o comprimido. Mas o governo compra por R$80, R$70, compra o outro, o microfenolato sódico. Então, um transplantado, o governo gasta em medicação imunossupressora R$200, R$350 por mês. Uau! A diálise, o governo, que paga, o governo paga a diálise, que o governo paga é muito abaixo do que os outros convênios pagam, e é uma briga do governo com o pessoal que faz diálise, sai R$200 e poucos uma sessão. Eles fazem 13 por mês. Uau! 13? 13 por mês. Caramba! Então, tu vês o que o governo... O governo tem 170 mil pacientes hoje em diálise no Brasil. Isso dá quase 5 bilhões por ano que o governo paga de diálise.
Nossa. Se tu tiver, isso está crescendo ainda. Por isso que eu quero aumentar o número de pacientes em transplantar. Se eu passar de 6 mil, agora a gente passa para 8 mil, quando chegar nos 190, 200 mil, equilibra. Pela morte em diálise, que é alta, e pelo transplante. Então, para de subir. Então, tu começa a não continuar sempre subindo assim. Aí, se tu quiser gastar um pouco mais, tu paga um pouco mais a sessão. Que tu não vai pagar. Hoje eles não aumentam a sessão, não pode aumentar, porque aumenta o número de pacientes. Então, como o transplante barateou muito, deve ser, o governo está dando conta disso, uma política também de Estado. Com certeza. Além de ser bom para o paciente, é excelente para o governo. Sim, com certeza. Com certeza. E aí cai naquela conversa que não é empírica, né? Enfim, mas que muitas vezes o problema da saúde brasileira não é falta de recurso, é que ele é mal investido. Seja mal investido, ele tem que ser modificada a forma de investimento. Mal investido, eu veria como assim, está colocando dinheiro fora. Esse não, tu tens que. Mas é que para tu aumentares o transplante, tu também tem que ter um suporte para o transplante. Então, tu tem que rever e não precisa, o transplante não gasta muito. Claro, tem alguns pacientes que complicam, mas na diálise tem os que ficam internados um tempo grande. Mas, assim, deve ser uma política de Estado. E é o que a Espanha faz, que muitos países da Europa fazem, é jogar as fichas no transplante, porque é bom. E hoje ele é uma política de governo, então a gente até achou que era de Estado, né? Então hoje não é ainda. Interessante, não tinha essa informação. Se interessam muito pelo transplante, outros nem então pagam uma fortuna de TFD para pacientes vir e voltar, mas assim, porque o correto, e eu tenho trabalhado muito em cima disso, é que todos os estados do Brasil têm um centro de transplante, pelo menos de rim. Talvez de fígado, os estados menores, que tem um estado maior ali, e estados com menos de 1 milhão de população, possivelmente não justifique tu teres um transplante de fígado muito tal, melhor trabalhar com outro hospital ao lado, com outro estado ao lado. Mas o transplante de todo estado. Que interessante. Perfeito. E esse cuidado, doutor, ele poderia de alguma forma, assim, ele ser compartilhado no sentido de que pensando nos pequenos municípios que a gente sabe que não tem estrutura, né? Mas assim, poderia esses pacientes eles serem cuidados de uma certa forma por esses centros menores, sendo monitorados por vocês à distância, ou é complicado? É uma dúvida que eu tenho. Eu não tenho claro o que é melhor. Eu sei que o melhor não é eles virem todo o tempo aqui. Mas, digamos, no Estado, se eles viessem uma vez por ano e a gente tivesse ou com um médico, porque isso vai depender de cada município, porque tu vai ter médico que hora eu chego, que hora eu saio. Tu vai ter médicos que são extremamente dedicados. Tu vai ter, de repente, muito serviço e esse é um paciente que alta complexidade, muitas vezes pode ter rejeição, pode ter, não tem um conhecimento, não quero. Vai depender, talvez, com um trabalho em cima deles, que eles façam uma parte básica e discutam com o grupo de transplante, ou que o paciente faça a consulta também à distância, até no posto. Já vai sendo registrado no posto. Isso é uma possibilidade. O paciente vai no posto, faz a consulta, vê se está tudo bem, coleta exame, o que dá para coletar aí, senão eles têm forma de mandar para outro laboratório, a gente vê o resultado, tem algum problema, vem. Isso facilitaria muito. Até formas de fazer com que os pacientes tomem a medicação, não esqueçam, seria uma outra possibilidade. O que a gente pode fazer, contar os remédios, alguma coisa. E principalmente, o nosso maior problema, a gente tem um problema de transplante de criança. Então, as crianças transplantam com 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos. Aí, quando chega uns 17 anos, 16 anos, 18 anos, a mãe diz assim, agora é contigo. Enquanto eles são pequenos, a mãe coloca o remédio na boca e fica vendo se tomou. Aí eles brigam com a namorada, tem qualquer problema, ou então acham que isso é bobagem, param. Então, adolescente volta para a diálise depois do transplante, quando não tem mais o controle familiar em cima deles.
Então, uma forma de estimulá-los, de trazer eles para isso também seria uma outra situação. Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar. Que interessante. E uma outra pergunta que eu queria lhe fazer também, doutor. Quando a gente era pequeno, não sei se isso, né, enfim, até um pouco nisso que o senhor tocou agora, nós víamos bastante campanhas para a questão de doe, né, seja doação de sangue, seja doação de órgãos, né? E hoje a gente não vê mais. E a gente também vê assim um movimento que cresce, que ainda há muita... não sei o termo correto para usar, mas as pessoas parece que elas têm medo de aceitar ser doador. Eu, desde muito cedo, eu já falei para a família, olha, o que puder doar, doa, né? Porque a gente vai virar pó depois, né? Então, o que puder, doa. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade do mundo, e até a gente vê que aquelas conversas bobas, sabe, mas se a gente for doadores, vão desligar a máquina antes do tempo, né? Porque agora não é mais... se o coração parar, mas o cérebro está funcionando, eles desligam as máquinas, né, para poder retirar esses órgãos. Então, eu não sei, esse preconceito, talvez essa é a palavra que eu estava buscando. Nos parece que é muito preconceito ainda. Não sei se isso também é verdade ou é a gente que imagina isso. Não, hoje, no Brasil, das entrevistas para doação, em torno de 40 a 45% das pessoas negam. Então, quase metade negam e outra metade doa de boa vontade. As pessoas negam por 3 motivos. O primeiro deles que tu colocou é um desconhecimento e preconceito. Vão roubar meus órgãos, vão deixar eu morrer, vão vender os órgãos, vai para os Estados Unidos. Então, e não é se tu tem esse pensamento, não é na hora que tu perder o teu irmão que alguém vai te mudar esse teu conceito. Então, esse preconceito ele é modificado por campanhas e principalmente por educação, palestras em sindicatos, feiras que tem de fim de semana, folders, assim, explicando. E as pessoas doam, geralmente, quando tem um familiar que fez transplante, já estava em lista. Aí tiveram uma coisa perto. O segundo fator é o atendimento no hospital. Tem um acidente de trânsito, a pessoa, o filho, o irmão, chegou num pronto-socorro, vai para a UTI, está na UTI, vai todo mundo correndo lá do porteiro. Diz, não, 3 da tarde a visita. Perfeito. 3 da tarde chegam lá, o médico, aquela confusão da UTI, diz assim, está muito mal, está muito mal. A enfermeira está mal. A única pessoa que conversa realmente é a auxiliar de enfermagem que está cuidando daquele paciente. Perfeito. Foi preparada para isso, não tem uma... Então, hoje está mudando um pouco com o acolhimento, então se tenta acolher, por isso que se diz que a doação vai ser boa até para melhorar o acolhimento no hospital. E se a pessoa diz assim, aí tá toda aquela confusão, ninguém te dá... Bom, aí de repente te chamam, diz, olha, senta aqui, quer um cafezinho, vem cá, olha, ele faleceu, quer doar os órgãos. Então, já está revoltado. Então, o atendimento que teve no hospital é fundamental. O bom atendimento é bom até para doação. Sim. Perfeito. É a capacidade, é o treinamento, a empatia de quem entrevista. Eu não posso sentar com uma família e pegar o telefone e dizer, não, vamos no cinema hoje, então que horas nos encontramos? Tá ótimo, beijo, tchau. Acabou a entrevista. Então, primeira coisa é desligar o celular. Senta as pessoas, se apresenta, eu sou tal, eu trabalho aqui, sou médico aqui, ela é enfermeira aqui, a dona Maria, qual é seu nome, a senhora, o que a senhora é, sua mãe, a irmã, tal, eu lamento o ocorrido, já lhe falaram sobre tudo, tal. Fica conversando e não tem hora para sair. Entrou ali, não força a família, orienta tudo. As pessoas querem pensar, querem conversar com o padre, outra pessoa de outra religião que queira vir aqui, um pastor, conversar conosco, estamos à disposição. Querem falar com outros familiares, querem que outros familiares venham aqui conversar conosco.
Então, abre bastante. Não é assim, querem doar ou não. Ah, sim. Sim. Muito obrigado. Então, essa conversa. Então, esses 3 fatores fazem com que tu melhore a doação. Melhorar o entorno, fornecendo informação adequada, atendendo de forma mais gentil possível qualquer pessoa, familiar de pessoa que esteja internada. E a pessoa que vai entrevistar tenha empatia. Fantástico. Isso me lembrou, doutor, eu acompanhei, na verdade, de alguma forma, quando eu estava com a RM, num processo, RM Sistemas, RM Saúde na época, numa prospecção que a gente estava fazendo com o Hospital Pompeia, em Caxias, e um dos programas que estavam lá, que a gente acompanhou, era justamente a captação de órgãos. E aí, no caso, a psicóloga, que era uma das responsáveis junto com a assistente social, junto com a equipe médica, enfim, ela realmente nos destacando isso ela foi no início dos anos 2000, na verdade, que eu estava lá com a RM Serra Gaúcha na época. As dificuldades na abordagem justamente pela falta de informações ou a falta de preparo de diversos componentes da equipe, na verdade, né? Então, é isso que, quando o senhor falou dessa questão de teleatendimento, enfim, realmente a Santa Casa de Porto Alegre hoje, eu percebo claramente como um grande detentor de diversos conhecimentos, na verdade, então um centro de conhecimento, né, tanto desde a captação ao pós-transplante, né, que se tem e que de alguma forma tende não só a realização por si só do procedimento, mas o antes, o durante e o depois. Na verdade, né, vocês têm na Santa Casa um grande polo de conhecimento, porque essa questão da gestão do conhecimento, né, Val, para nós é bastante importante, e como justamente esse transformar essa informação em conhecimento lá para a pessoa é relevante e não necessariamente trivial, porque você precisa de um processo, você precisa de um tempo, você precisa de dedicação. Então, é muito interessante isso que o senhor traz, na verdade, que ainda hoje, em pleno século XXI, a gente diz, estamos na era da informação, mas muitas vezes essa informação ainda está impactando, a falta de uma informação adequada está impactando diretamente na fase inicial, que é a captação. Enquanto a gente não tem o xenotransplante funcionando a contento, né? Então uma captação de pessoas que estão ali em processo de morte encefálica ainda me parece que é a grande forma fora o intervivos, mas como o senhor disse, o intervivos ainda é raro, na verdade, você conseguir de fato, né? Então, ainda a falta de uma informação adequada, a disseminação de informações poderia fazer uma diferença bastante importante, e vocês têm aí um polo de conhecimento bastante relevante, né? Me parece, não sei o que o senhor pensa a respeito. Nós temos um polo aqui grande na Santa Casa, tem um polo muito grande em São Paulo também, tem o Ceará tem um polo muito bom. Alguns locais do Brasil têm polos muito fortes e que têm tentado modificar isso e passar informação para outros estados. Nós agora ficamos no Porto Velho, depois fomos para Santarém. Santarém é uma cidade, irmão, que fica exatamente no meio do caminho, exatamente no meio, traça uma reta de Belém a Manaus, ela fica a 1.000 quilômetros de Manaus e 1.000 quilômetros de Belém, na beira do rio Tapajós, onde o Tapajós entra no Amazonas. Lá eu fiquei de novembro de 2016 até 2022, ia cada 2 meses. Então, e é muito bom lá, porque ao lado tem Alter do Chão, que é uma praia maravilhosa. Então, e lá já fizeram mais de 100 transplantes, então, e estão fazendo agora, esse ano já fizeram 6 transplantes, então estão contentes. Então, a gente procura disseminar à distância ou indo no local.
o que eu aprendi com o tempo, com a experiência, antes eu trazia o pessoal para cá, para ver o hospital, como é que funcionava, agora eu não trago. Primeiro eu vou lá, começamos o transplante com o que eles têm. Porque se eles chegarem aqui, dizem, mas eu não vou ter exame no mesmo dia, a minha UTI tem isso, eu não vou, então não dá. Não dá. Não, vamos fazer, vamos lá. Então, tu começa com eles nas condições mínimas que tu tem. Assim, tem que ter isso. Esse, se não tiver, a gente manda fazer fora, eles mandam fazer isso. Tem isso, então vamos começar. Vamos com o cirurgião lá, faz com eles vão aprendendo. Aí, quando eles estão muito bem, dizem, agora vocês vão visitar o centro. Agora vocês têm que ver o que vocês têm que melhorar. Não começar. Que interessante. É uma outra abordagem. Senão, não dá, não vai dar, de jeito nenhum. Muito interessante. Bela técnica de fazer com que as pessoas porque não é possível, porque eu não tenho o ideal, mas não necessariamente você precisa do ideal. É como a gente começou numa época que eu comecei a fazer em 77, então não tinha nada. Então a gente aprendeu a trabalhar com pouco. Então agora tu vai lá e com um pouco a mais que já tem ainda, toca e começa, e depois a gente vai burilando. Fantástico. Você me fez lembrar, eu vi há um tempo atrás uma entrevista com a doutora Suzana Herculano, né, que ela está nos Estados Unidos agora, e ela sempre diz que o brasileiro, ele é muito criativo, justamente porque a gente tem pouca possibilidades, né? A gente tem pouca coisa à nossa disposição, então ele tem uma criatividade e realmente, né? Isso agora o que o senhor dizendo, realmente, tem uma criatividade na área da saúde que consegue atender, né? Isso que é mais importante. A gente já está quase finalizando, doutor, mas eu queria só também me perguntar sobre essa questão dessas tecnologias 3D que hoje estão criando, né? A gente vê muito isso, é uma pele 3D que uma impressora imprimiu, é um coração 3D. Isso, assim, é ainda purpurina ou realmente pode ser que um dia isso dê certo? Nesse momento, tu tens a tecnologia, sabe, está tudo bolado, tu consegue fazer o órgão perfeito, tal, o tamanho ideal, formato ideal, tudo tenta colocar, porque toda a história é essa. O órgão, e aí que dá a dificuldade que eles estão tendo, mas estão trabalhando em cima disso, com essas biofilm, essas coisas, de que tu tem que ter o órgão, não vai funcionar. Então, tu tens que colocar células daquele... E o grande pulo do gato deles é que tu pode usar as células da pessoa mesmo, que aí não vai ter rejeição, e tu coloca as células ali no meio de cultura, e essas células que são células tronco, e elas vão crescendo, vão se multiplicando e vão ter a função daquele órgão. Esse que vai. E se conseguirem isso, aí tu coloca um órgão que não rejeita, porque ela vai funcionar como se fosse um órgão da pessoa. Mas o ponto é tu chegar, eu trabalharia com 10 anos, alguma coisa assim. Mas não é ficção científica. Que interessante. É técnica de uma coisa extremamente bem elaborada. E aí o senhor consegue fazer essa fila rodar, né? Como o senhor dizia no início da nossa conversa, porque se tu tem uma coisa que... O implante levou 40 anos, agora vai. E se esse já está uns 5 anos, sei lá, mas daqui que agora é mais rápido. As coisas, antes tu levava 100 anos, fazer a coisa, agora tu leva 6 meses. Então, talvez, se eles conseguirem dar um salto diferente, esses 10, 15 anos que eu estou imaginando, pode ser 5. Sim. Perfeito. Muito rápido, com certeza. De repente, tu tens um dado novo, alguma coisa nova, mudou tudo. Com certeza. Mas ele não é ficção. E não é realidade no momento. Está no caminho. Ótimo. Fantástico, porque muito bom. A gente vê que há, então, bastante pesquisa nessa área. Isso é muito bom. Outra situação é de tu tirar o órgão, regenerar o órgão para recolocar, ou então o órgão doador tem um órgão que está doente, então tu coloca ele numa máquina de preservação que melhore aquele órgão, e aí tu coloca ele em melhores condições que tu não colocaria porque tu acha que o órgão não está bom. Então, muito interessante.
Então, para a gente findar, doutor, só o que o senhor poderia dar de conselho aí para o pessoal que vai nos ouvir ou que vai nos ler, enfim, o que o senhor poderia dar de conselho para eles, para essa questão da doação, seja para quem poderia ser um potencial doador, ou seja, para quem está com medo de, não vou fazer um transplante porque eu vou morrer mesmo, né? Então, deixa eu curtir minha vida dessa forma. Então, o que o senhor nos deixa de conselhos? Não, o primeiro ponto, assim, para paciente que precisa de transplante de rim, tu tens duas formas de tratamento: a diálise e o transplante, e que não são competitivas. Tu começa fazendo diálise, pode fazer um transplante, faz o transplante tem uma sobrevida mais longa, tem uma qualidade de vida melhor. Então, tudo vai se adaptar muito melhor com o transplante, mas pode continuar em diálise, voltar para diálise se precisar, sem problema. Os outros órgãos, tu não tem essa opção. Perfeito. Tu tens rim, fígado, coração, rim, coração, pulmão, fígado, coração, pulmão, que se tu precisar, tu vai lentamente piorando, e se tu não faz transplante de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu vai morrer. E o transplante, então, a gente chama, o rim melhora a qualidade de vida e prolonga a vida. Esses outros órgãos salvam a vida naquele momento. Perfeito. O problema deles é uma cura, um tratamento. Como a gente é hipertenso, que toma remédio, tu não vai curar a hipertensão, mas tu vai viver muito bem com os teus remedinhos. É a mesma coisa o transplante. Porque, eu sempre digo assim, a doação e o transplante é uma avenida de 2 mãos. Tu pode estar na mão esquerda ou na mão direita. Eu posso ter um familiar morrendo, aguardando um transplante, e eu quero que todo mundo seja doador daí, ou eu posso ter um familiar que fez uma morte encefálica e está na UTI. Então, eu sempre digo, se eu fizer a morte encefálica, eu quero ser doador, porque eu estou fazendo poupança para os meus filhos e para os meus amigos que precisarem. Perfeito. Fantástico. Bela visão. Muito bom. Ótimo poder falar com o senhor, Dr. Walter. Na verdade, informações muito mais avançadas do que imaginava. Essa questão do xenotransplante, também não sabia que já estava tão avançado quanto está, na verdade, né? Essa semana passada, a FDA liberou para estudo clínico, porque antes só podia fazer em pacientes que não tinham mais chance de fazer qualquer forma de transplante, já tinham passado o limite. Então, essa semana, 2 grupos, um pode colocar acho que 50 pacientes, outro 30, alguma coisa assim, para começar os primeiros estudos clínicos sobre xenotransplante. Fantástico, então, passo gigantesco, efetivamente, para que a gente possa chegar, de fato, num nível aplicável clinicamente no dia a dia, né? Porque esse é um passo para o FDA ter chego a este ponto de liberar, quer dizer que os dados já comprovam. Mas é fantástico. Os melhores resultados, os resultados que fizeram muito em chimpanzé recebendo rim de porco. O chimpanzé se comporta muito como nós. E o rim e coração foram resultados muito bons. E fígado e pulmão, os resultados ainda não são bons. Então, tem que aprender muita coisa. Mas, assim, o caminho é esse. O importante é que encontraram a linha, né? Vamos por essa linha. Agora a gente vai aperfeiçoando, mas o caminho está posto, né? Mais ou menos como quando descobriu a penicilina. Esse é o caminho. Agora ela se pulverizou. Agora vai. Fantástico. Dr. Walter, em nome da Conducere, eu quero agradecer muito essa conversa tão gostosa que a gente teve e realmente esperamos que a gente possa repetir a dose, né? Lhe agradecer muito por a sua generosidade de partilhar esse conhecimento seu conosco. A Santa Casa de Porto Alegre, que foi aí uma grande parceira para a gente conseguir realizar esse quadro do Fala Especialista com o Dr. Walter, ela é um dos mais modernos complexos hospitalares do país,
sendo referência brasileira pela qualidade e segurança de sua medicina, pelo humanismo de sua assistência, pela excelência de seus profissionais e pela modernidade de seus processos e equipamentos. Ela é formada por 9 hospitais destinados à prestação de serviços assistenciais que referenciam a instituição à excelência no atendimento médico hospitalar. Ao focarmos exclusivamente para o assunto transplantes, que é o assunto que hoje nos trouxe o quadro Fala Especialista, existe um centro de transplantes na Santa Casa de Porto Alegre, que ele, além de ser pioneiro, também é uma referência internacional para transplantes de órgãos e tecidos. Em 2024, foi realizado 691 transplantes, sendo 454 de órgãos, 108 de córnea e 129 de medula óssea. Atualmente, a Santa Casa ela é responsável por realizar 60% dos procedimentos de órgãos, sendo coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado do Rio Grande do Sul. E também, pelo que o pessoal da comunicação, em especial o Vinícius, conversou conosco, a cada ano eles estão conseguindo ampliar esses procedimentos. Cada novo ano tem um novo recorde de números, em especial de transplantes renais.